Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje iremos falar sobre hormônios vegetais ou fito-hormônios. Fito tem a ver um radical aí relacionado a plantas, a vegetais. Bem, os hormônios vegetais ou fito-hormônios, eles são, assim como os hormônios dos animais, são mensageiros químicos e são altamente específicos, ou seja, eles têm uma célula-alvo em órgãos-alvos. Então, eles estimulam geralmente alguma atividade ou inibe em algum órgão específico dentro da planta, no caso aqui. Tá bem? Eles são produzidos pelo próprio organismo, então é uma substância endógena, e eles alteram a atividade celular, ou seja, o metabolismo, seja reduzindo a atividade metabólica de um órgão ou aumentando. Então, ele pode estimular ou inibir o funcionamento de um órgão ou de uma região na planta. Quem são eles? Nós temos as auxinas, as giberelinas, citocininas. Estão no plural porque tem vários tipos, né? Tem vários tipos de auxinas, de giberelinas, de citocininas. O ácido abscísico, ou ABA, a abreviatura aqui dele, e o gás etileno. Existem outros hormônios, Daniel? Existem, mas para o ensino médio é isso que é cobrado. Então, mas existem outros hormônios. Quem está na universidade vai ver que existem mais hormônios aí vegetais, mas esses são os principais grupos aí de hormônios. Bem, esses hormônios são produzidos em um órgão da planta e como que ele chega na sua célula-alvo, no seu órgão-alvo? Através do transporte, evidentemente, não do sangue, porque não tem sangue na planta, e sim através da seiva. Então, a seiva, através dos vasos condutores, vai transportar esse hormônio. Mas também pode ocorrer o transporte pelo espaço intercelular, então entre as células, ou mesmo difusão de uma célula a célula. Tá bem? O controle dessa liberação. Quando a gente pensa em animais, o controle da liberação de hormônios dos animais está relacionado com o sistema nervoso. Aqui não tem sistema nervoso. Então, o controle é feito através de fatores ambientais. Então, a luminosidade, a umidade, a temperatura é que vai estimular ou inibir a produção, liberação de um hormônio na planta. Vamos começar com as auxinas. Auxina, esse nome, vem do grego auxen, que quer dizer crescer. Então, já dá uma dica aí de pelo menos uma das funções das auxinas, que é o crescimento da planta. Você tem auxinas que são naturais, como exemplo o AIA. AIA também é ácido indolilacético aqui, que é o nome dessa auxina, que é uma auxina natural produzida na planta. E você tem sintéticas, ou seja, criada em laboratório pelo ser humano. Exemplo, a 2,4-D, que é usada como um herbicida. Uma coisa importante aqui, as auxinas não são produzidas nas raízes das plantas, são produzidas em outros órgãos. Então, por exemplo, você tem na semente, você tem numa planta adulta nas gemas apicais, mas na raiz não é produzido. Tá vendo? Estou falando isso porque às vezes tem questões de vestibular, principalmente na primeira fase, que traz ali a informação, a auxina, ela age na raiz, ela vai ser importantíssima, nós já vamos ver, mas ela não é produzida na raiz. Bem, um primeiro aspecto aqui, antes de entrar nas funções das auxinas, é falar sobre esse experimento que foi feito originalmente ali por Darwin e pelo seu filho, então Darwin, em 1880, e foi um experimento que demonstrou aqui a atuação e a presença da auxina. O que eles fizeram? Eles pegaram esses coleópteros aqui, essa plantinha que está em crescimento, né, de monocotiledônia, e você tem essa bainha protetora aqui, que é o coleóptero. E o que eles fizeram? Quando eu expunha isso aqui à luz, essa plantinha em crescimento, ela se curvava em direção à luz. Quando você cortava a ponta dessa plantinha em crescimento, ela não se curvava à luz. Então, normal ela se curva. Se cortar a ponta, não se curva. Se você, ao invés de cortar a ponta, tampar a ponta, colocar uma cobertura, um material fechadinho aqui, também cobrir isso daqui, também não curva. Se cobrir com material transparente, ela curva. E se cobrisse só a base, também ela curvava. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que tem alguma coisa na ponta dessa planta que faz com que ela cresça em direção à luz. Porque quando você corta a ponta ou não deixa a luz penetrar nessa ponta aqui, ela não faz o crescimento. E quem que era o fator? A auxina. Então, esse experimento aparece
muitas vezes em questões do vestibular, justamente perguntando isso. Não quem foi o autor, mas até fala, foi o Darwin, seu filho, mas perguntando qual é o hormônio que está relacionado aqui, que no caso é a auxina ou AIA, dependendo aí o que tiver na alternativa, tá bem? Depois, dois outros pesquisadores já no século XX fizeram um experimento adicional aqui, né? Que foi o quê? Cortou a ponta do coleóptero aqui da planta em crescimento e voltou essa ponta, só que entre a ponta e a planta colocaram um material gelatinoso, aqui uma gelatina, como se fosse um agar, só que permite ao quê? A difusão do hormônio, passa por esse, então é um material esponjoso que permite a passagem. Então, o que aconteceu? Como o hormônio produzido aqui conseguiu passar aqui para a planta, houve o curvamento. Agora, nesse outro que faz o corte e coloca um material que não permite a passagem do hormônio, então o hormônio fica preso só aqui, não vai para a planta, aí não houve o curvamento, não houve a curvatura aí. Bom, outra coisa importante, gráfico de auxina aparece nos vestibulares, e é um gráfico como esse daqui, que tem o quê? Eu tenho a quantidade de AIA ou de auxina e eu tenho o crescimento dessa planta, tá? Então aqui eu tenho estimulação e aqui inibição. Eu vou mostrar um outro gráfico semelhante a esse com outros dizeres aqui. Então olha, se eu tiver uma pequena concentração, ó, no início aqui do gráfico, pequena concentração de auxina, de AIA, a raiz é estimulada, então a raiz cresceu, houve estímulo. Só que se eu continuar aumentando a concentração de AIA, o que acontece? Quem vai crescer agora é o caule, só que em compensação a raiz, olha o que acontece, ela diminui o seu crescimento. Então, o que a gente observa aqui, a gente pode concluir desse gráfico? Que a raiz tem o seu crescimento estimulado quando tem uma pequena concentração de auxina. Então, a pequena concentração estimula a raiz. Mas se eu tiver uma grande concentração, vai estimular o caule, mas vai inibir a raiz. Então, olha essa outra aqui, ó. Mesma coisa. Então, ele dá a taxa de crescimento aqui, concentração de AIA. Então, positivo, estimulou, negativo, né? Então, se eu tenho menor concentração, é a raiz que é estimulada. Então, o que a gente pode concluir também, além disso? Que quem é mais sensível? A raiz. Como assim mais sensível? Com uma pequena concentração, ela já é estimulada no seu crescimento. Então, se colocar muito, essa raiz vai ter um problema, que é o quê? Essa alta concentração, ao invés de estimular, inibe. Tá? Então, a raiz, ele pode perguntar isso. Quem é mais sensível à auxina, ao hormônio? A raiz. Né? Ela é mais sensível. Um pouquinho já estimula. O caule não, precisa de uma grande quantidade para causar o crescimento. Outra coisa. A dose ótima, que é o maior, a dose que vai causar o maior crescimento do caule, é inibitória para o crescimento da raiz. Então, pode também trazer alguma informação nesse sentido ali na primeira fase para vocês analisarem, tá bem? Continuando. Outra função, então, além do crescimento, esse crescimento vai ser crescimento em altura. Tá? Ele vai fazer a planta crescer em altura, por quê? Porque lá no ápice ocorre a produção de auxina e vai fazer o crescimento pelo quê? Não por divisão de células, e sim pelo alongamento. A célula ela se alonga, então ela fica alongada, comprida, e com isso ocorre o crescimento do caule. Outra função que nós temos da auxina é a abscisão foliar. O que é abscisão? Queda da folha. Então quando a folha fica lá mais envelhecida, ficou amarelada e cai. Quem faz a planta cair é a auxina. Nós vamos ver depois que o etileno também está envolvido aqui, tá? Mas a auxina é um dos hormônios, são os dois, a auxina e o gás etileno. Qual que é a relação que você pode fazer? A relação é o seguinte, ele tem a auxina que vai chegando aqui na planta, né? Então vai sendo transportada e chega aqui. Então tem uma concentração X de auxina. Quando ocorre a queda da concentração, então diminui, cai a concentração de auxina na folha, isso vai estimular a formação de uma camada de abscisão, ou seja, enfraquece aqui a ligação do pecíolo com o caule e a folha cai. Então, é fácil você lembrar. Quando cai a concentração de auxina na folha, em relação ao resto da planta, a folha cai. Então, cai a auxina, cai a folha. Tá? Então, a relação é facinho aí, né? Para você lembrar no vestibular. Então, olha aqui. Ó. Você tem uma concentração de auxina. A auxina
cai essa concentração. O etileno aqui ele vai estimular enzimas que vão digerir aqui a parede celular, e aí dessas células que estão aqui forma uma camada de abscisão, fica fraquinho, qualquer ventinho faz a folha cair, tá bem? Então chama-se abscisão foliar. Que aqui está um exemplo. Acaba sendo importante para a folha, para a planta, por quê? Porque ela não são todas que ela pode perder quando a folha está velha. Então, um dos motivos é, por exemplo, a folha está velha, né? Então, aquela folha vai cair. Uma folha que está doente, então, também é eliminada ali da planta. Mas plantas que em épocas de... Algumas plantas têm uma adaptação na época mais seca, né, que não chove, derrubam essas folhas. Então, cair essas folhas é uma forma de evitar a perda de água por transpiração. Porque, afinal, nós já vimos que as folhas é o órgão principal aí de transpiração, né, através dos estômatos. Que mais? Então, além do crescimento em altura e abscisão foliar, nós temos desenvolvimento de fruto. Então, a semente ali, quando ocorreu a fecundação, né, do óvulo, formou a semente, aquela semente ela começa a produzir auxina e faz com que o ovário, após a fecundação, se torne o fruto. Então, desenvolve em fruto. E aí o ser humano teve uma ideia. Quer fazer o quê? Vamos usar esse mecanismo natural para produzir frutos partenocárpicos, que é o quê? Sem semente, que nós já estudamos também lá na aula de frutos. Então, o que é feito? Quando ocorre a polinização, então, a polinização, ocorreu a fecundação lá da folha, da flor, e nessa fecundação o óvulo se torna semente, e essa semente vai produzir auxina que faz o ovário virar fruto. Só que se você pulverizar o AIA, pulverizar a auxina, o hormônio aqui, na flor, essa pulverização de hormônio na flor faz com que, mesmo sem fecundação, o ovário vire fruto. Só que como não teve fecundação, o ovário virou fruto, você jogou o hormônio, mas os óvulos não viram semente. Então esse fruto vai ser sem semente. Então é uma forma de você produzir frutos sem sementes usando um hormônio. Você pulveriza nas flores. A uva Thompson, por exemplo, é produzida dessa maneira. Você usa auxina ou também tem a giberelina, que também tem esse efeito. Nós já vamos ver. Então você pode usar um hormônio ou outro, mas você pulveriza na flor e você tem um fruto sem semente. Outra coisa, dominância apical. O que é isso? O nome já diz, dominância do ápice. Acontece que, como a auxina é produzida aqui na gema apical, né, no ápice do caule, conforme ela vai sendo produzida aqui, vai fazendo alongamento das células e o caule vai crescendo. Só que, por gravidade, esse hormônio vai sendo transportado e vai vindo para baixo. Ele vai indo para outras partes. Conforme ele vai descendo, ele inibe as gemas laterais. Então, não faz com que elas não se desenvolvam tanto. Então, não desenvolve tantos galhos nessa planta. Porém, se você podar a ponta, ela deixa de produzir o hormônio aqui. Então, o que vai acontecer? Ela não vai crescer mais em altura, porque você cortou o hormônio que faria esse crescimento. Porém, como não tem esse hormônio descendo mais aqui, não tem inibição das gemas laterais. E aí forma um monte de ramos. Então, é interessante isso aqui na agricultura, por quê? Porque se eu tenho um pomar e chegou numa certa altura, eu corto, podo as pontas dessas árvores do pomar, não cresce mais além daquela altura. Só que vai aumentar um monte, o quê? Os ramos. Se aumenta ramos, vai ter mais o quê? Mais ramos, mais flores nesses ramos e, consequentemente, mais frutos. Então, eu tenho muito mais frutos, porque eu tenho mais ramos e ela está mais baixa, porque eu cortei a ponta. Então, é uma forma de você controlar, você ter plantas frutíferas mais baixas. Você pode fazer isso no seu jardim. Então, por exemplo, eu quero que a planta ela não cresça muito, mas ela preencha na lateral para formar uma cerca viva. É só fazer essa poda. Na hora que chega na altura que você quer, você poda a parte do ápice, a parte de cima dela. Outra, produção de raízes laterais ou raízes adventícias. Então, quando você trata aqui as mudas que está fazendo com o AIA, com a auxina, você tem o quê? Muito mais formação de raízes. Isso ajuda na produção de mudas, então é extremamente importante.
Sétima função, ela inibe o brotamento de raízes em tubérculos. Nós já estudamos também tubérculo, é um tipo de caule que armazena nutrientes. Um exemplo mais famoso nosso é a batata inglesa, que é a batata comum. O que acontece? Se você deixar a batata muito tempo ali, antes de sem consumir, né, ficou semanas e semanas ali sem consumir, o que pode acontecer? Ela pode começar a brotar aqui, porque como ela é pode formar tanto o brotamento de caule quanto de raízes. Então, começa a formar raízes, porque isso aqui é um caule. Só que, quem que vai querer comprar uma batata dessa? Então, para o comerciante, para o produtor, vender uma batata com raiz não é legal, porque ninguém quer comprar uma batata lisinha, bonitinha. Então, o que eles fazem? Eles também pulverizam a auxina sintética feita em laboratório. Essa auxina sintética impede a formação dessas raízes aqui, né? Raízes e até de brotamento de caule. Então isso ajuda, acaba sendo uma utilidade comercial. Outra, ação herbicida para dicotiledônia. Por quê? Bom, aqui é a auxina sintética chamada 2,4-D. Então ela tem uma ação herbicida. Na verdade, as monocotiledôneas elas são menos sensíveis a esse 2,4-D. Então, por exemplo, você tem uma plantação de milho, de cana. Então, essas monoculturas, grandes monoculturas, muitas delas são de monocotiledôneas. Então, são de grupos de angiospermas desse grupo, como o milho, como a cana-de-açúcar. O que vai acontecer? Para você matar as ervas daninhas, você usa essa auxina sintética, você pulveriza com um avião, por exemplo. Quando você solta essa auxina, geralmente as ervas daninhas são plantas dicotiledôneas. Então você mata a dicotiledônia, que ela não aguenta isso daqui, mas não mata a sua monocultura. Você tem alguns problemas nisso. Por quê? Porque quando você pulveriza, isso vai para o ar e pega outras plantações ao redor. Então, se alguém tem uma plantação de dicotiledônia ao redor, então tem um pomar de laranja próximo, você acaba matando as laranjeiras por conta desse veneno. Além da intoxicação, né? Então, agrotóxico é um produto tóxico e gera uma série de problemas aí na cadeia alimentar, tá bem? Aqui, essa cena aqui, na verdade, é de pulverização de 2,4-D, essa auxina sintética, na Guerra do Vietnã, que foi entre os Estados Unidos e o Vietnã, na década de 60 e 70, né? Na verdade foi década de 60, acabou em 71, aí, comecinho da década de 70. E esse produto, esse agrotóxico liberado, é chamado de agente laranja. O nome é por causa da embalagem, que tinha ela laranjada, uma faixa alaranjada, então ficou conhecido como agente laranja. E foi desenvolvido em laboratório e tinha essa auxina aqui, né, a 2,4-D, e um subproduto da produção desse hormônio sintético, que é a dioxina, que é altamente cancerígena. E eles jogavam isso aqui nas plantações, por quê? Como o vietnamita, né, a guerra foi lá no Vietnã, então os vietnamitas conheciam o local e se escondiam ali na floresta. Então os americanos jogavam esse agente laranja para cair as folhas, ele é um desfoliante, então derrubava as folhas para ver onde o inimigo estava. O problema é que, além de se devastar a floresta lá no Vietnã, o maior problema não foi nem isso. O maior problema foi que, como eu disse, era um produto cancerígeno. Então, todas as pessoas que tinham contato com esse hormônio, ali, com esse produto, com a dioxina, acabavam tendo problemas relacionados a câncer. Então, teve gente que morreu intoxicado na época, ou teve câncer, ou gerou malformação nas crianças também. Então, várias mulheres que tiveram filhos depois, viveram na época da guerra e tiveram filhos muitos anos depois, essas crianças nasceram com deformidades por conta desse agente laranja. Tá? Vocês acham na internet fotos sobre isso. Foi um período lamentável da história. Né? Bem, continuando. Então, essa ação herbicida, como eu falei, você tem uma outra função que é a estimulação da floração em algumas plantas, por exemplo, abacaxi. Então, você pode estimular por auxina também, tá? Menos comum aparecer no vestibular. E você tem uma inibição do envelhecimento, inibe a senescência. O que é a senescência? Envelhecimento da planta. E, no caso, a abscisão do fruto. Então, evita que o fruto amadureça e caia. Tá? Por quê? Porque ela acaba bloqueando o gás etileno. Tá bem?
Então ela evita o amadurecimento e a queda do fruto. Então é o contrário do gás etileno. Próximo grupo de hormônios, giberelinas. As giberelinas têm a função de alongamento do caule, então também faz crescimento, igual a auxina, então alonga o caule. E aí aparece assim, em vestibulares, questões como essa. Então você pega uma plantinha anã, tá? E jogou um hormônio, olha o que a planta fez, ela espichou, né? Cresceu um monte. Giberelina, tá? Então é muito associada à giberelina. A auxina faz crescimento, mas é um crescimento assim, é o crescimento normal daquela planta, né, que a gente espera. Quando mostra esse crescimento anormal, ou seja, a planta que era anã, pequena e ficou muito grande, muito alongado, está associado geralmente à giberelina, tá bem? Também faz frutos partenocárpicos, então, ó, tanto se eu pulverizar auxina ou pulverizar giberelina, eu consigo produzir frutos sem sementes. Fica ligado, ó. Duas funções semelhantes nos dois hormônios, tá? E também estimula a germinação. Então, a semente produz ali giberelina e a gigi vai fazer a plantinha germinar, né? Tá germinando aqui a sementinha, tá bem? Então, 3 funções da gigi. Citocinina. Citocinina também faz crescimento, né? Só que faz crescimento por divisão celular, por citocinese, ou seja, por mitose no caso aqui. Então, diferentemente da giberelina e da auxina que faz crescimento por alongamento da célula, estica a célula, aqui não, as células se multiplicam, tá bem? Fica ligado que isso é cobrado aí nos vestibulares. Além dessa função que é a principal cobrada, pode aparecer, ela vai retardar, né, também vai inibir o envelhecimento das folhas, enquanto a auxina lá inibia do fruto, ela está inibindo das folhas. E ela retarda o envelhecimento das flores. Portanto, é usada em floricultura. Então, na floricultura, você pulveriza ali nas plantinhas, com as florzinhas, esse hormônio, a citocinina. O que acontece? Ao você colocar esse hormônio nas flores, elas duram mais. Então, fica muito mais tempo ali, muito mais dias com flores bonitas para poder a pessoa comprar. Senão, se fica lá 3 dias com flor bonita, depois a flor começa a ficar murcha, feia, ninguém quer comprar, né? Então, você coloca isso, ela retarda o envelhecimento das flores. Então, olha aqui, ó, comparando para vocês. Auxina e giberelina cresce por alongamento da célula. Citocinina faz crescimento por divisão celular. Uma célula se divide em 2. Bem? Então, fica ligado com isso. O próximo, gás etileno. O gás etileno, ele faz principal função, amadurecimento dos frutos. Então, você tem lá um fruto, uma banana, por exemplo, vai passando os dias de verde e vai passando para amarela, no caso, fica madura. Tem fruto que fica vermelho, alaranjado, né? Depende o fruto. Então, o que acontece? Esse amadurecimento é por esse gás. É um hormônio que é o único hormônio aqui no caso que é gasoso. Então ele é um gás etileno. Então esse etileno é produzido no próprio fruto e ele vai estimular o amadurecimento. Tá bem? Outras 2 funções. Ele também promove a bicisão foliar, que é a queda da folha e do fruto. Então quem que mais faz isso também? A auxina também faz queda da folha. E induz floração. Então, florescer ali a planta, algumas plantas pelo gás etileno. O que acontece no fruto durante aí a produção do etileno? O etileno faz o que no fruto para ele ficar maduro? Bom, então, o etileno ele vai promover algumas mudanças. Por exemplo, o sabor do fruto muda. Então, o fruto que estava lá verde, que não tinha um gosto agradável, fica adocicado. Por quê? Porque o amido, né, o polissacarídeo presente ali naquele fruto que está verde, ele é quebrado e digerido em açúcares, transformado em disacarídeos e monossacarídeos. Então, disacarídeo é sacarose, por exemplo, monossacarídeo, glicose, frutose, que tem gosto, sabor adocicado. Então, essa é a primeira mudança que você tem. Né? A outra, você tem mudança de cor, de verde, que é por causa da clorofila. Essa clorofila ela é degradada, quebrada, e outros pigmentos que já estavam presentes lá, pigmentos de cor amarela, laranja ou vermelha, eles aparecem. Então veja, esses pigmentos já estavam presentes lá, só que tinha tanta clorofila que ela acaba não aparecendo a cor dos outros. Só que como ela vai sendo degradada, essa clorofila, aí aparece a cor dos outros, tá bem?
E o amolecimento do fruto. Por quê? Porque ocorre a digestão de pectinas. Essas pectinas aqui que estão ali na parede celular, por exemplo, então da célula, e vai quebrando e quebrando a própria celulose, e você tem então o amolecimento do fruto. Olha aqui, ó, coloquei aí para vocês, né? Então você tem diminuição da acidez, então geralmente um fruto mais verde, um pouco mais ácido, adstringente, tá bem? Então vai mudando o pH ali também nesse fruto. O amido quebrado em açúcares, a clorofila é quebrada e você aparece as outras cores, os pigmentos como antocianinas. A quebra das pectinas e moléculas maiores aqui em moléculas menores, inclusive algumas aromáticas que dão um cheiro agradável daquele fruto, tá bem? Tudo isso por ação de, muitas vezes, a maior parte aqui, de enzimas, que são ativadas pelo etileno. Daniel, tem como eu acelerar o processo? Tem. Ele não é um gás? Se ele é um gás, gente, se eu embrulhar o fruto, o que vai acontecer? Eu estou concentrando esse gás ao redor do fruto. Porque se eu não colocar nada, o gás vai embora. Então, quando eu fecho, eu embrulho, eu concentro. Então, o fruto amadurece mais rápido. Por isso que você embrulhar com papel, geralmente o jornal o pessoal usa, né? Ou papel de pão, né? Ou embalagem de aqueles saquinhos de pão, você embrulha ali a fruta e rapidamente ela amadurece. Outra coisa, se eu tiver uma fruta, por exemplo, às vezes eu comprei 2 bananas e elas não estão tão maduras. Mas eu tenho uma outra fruta que está bem madura. Eu posso colocar junto com aquelas 2 bananas e embrulhar tudo junto. Aquele que está maduro está liberando bastante gás etileno e vai liberar, está concentrado, está embrulhado, e estimula o amadurecimento das frutas que estavam verdes. Tá bem? Então, aqui eu coloquei porque aqui está mostrando, embrulhou a banana, mas colocou dentro da geladeira. Aí não dá, né? Por quê? Porque você está concentrando o gás etileno, mas está deixando na geladeira, a temperatura mais baixa, ela inibe a liberação do etileno. Então você está concentrando, mas está diminuindo a liberação, a produção. Por quê? Porque a temperatura mais baixa inibe. Então, temperaturas mais altas vai aumentar a liberação do etileno. Então, vai amadurecer mais rápido, inclusive apodrecer mais rápido também a fruta. Tá? Às vezes você vai fazer um doce, né? E a banana não está madura, precisa amadurecer. Põe de manhã ali, embrulhadinho, junto com outras frutas que estão maduras. Às vezes à noite já está madura aquela banana a ponto de você poder utilizar. Outra coisa que não é legal é usar saquinho plástico. Por quê? Porque aqui no jornal ainda você tem, dá para respirar um pouco essa planta aqui, então você amadurece, mas evita, por exemplo, você tem um pouco de aeração aqui, então evitar apodrecimento muito rápido por fungos e bactérias. Se você coloca no saquinho, vai muito rápido esse processo, inclusive favorecendo aí a ação de fungos e bactérias mais rapidamente, tá bem? Então assim, embrulha com papel, melhor do que embrulhar com plástico. Outra coisa, tem gente que, Daniel, já vi gente que faz um risco, pega a faca e risca uma mão para amadurecer mais rápido. É verdade? É. As lesões que você faz aqui na casca estimulam também a produção e liberação de gás etileno. Aí você risca, se você embrulhar, então, mais rápido ainda. Eu falei que a temperatura alta estimula a liberação de gás etileno. Portanto, se você quer conservar num depósito, por exemplo, bananas ou outra fruta, o que você faz? Sou um produtor de banana, eu quero conservar essa banana, porque eu não quero que ela amadureça muito rápido, que eu vou vender essa banana. Então você põe em câmaras frias, essas câmaras de armazenamento. A câmara de armazenamento, ela tem 2 controles. Uma de temperatura, então a temperatura fica baixa, para não liberar muito gás etileno aqui pela planta e evitar o amadurecimento. Então retarda o amadurecimento. E também libera bastante gás carbônico. Então, muito gás carbônico e pouco gás oxigênio, então tenho muito gás carbônico e pouco gás oxigênio, também acaba diminuindo a liberação de etileno. Tá? Então, temperatura baixa e bastante gás carbônico inibe o etileno e, consequentemente, inibe o amadurecimento. Tá? Até o transporte, vou transportar essas frutas, produzir a fruta num estado, vou passar para o outro. Se você colocar num caminhão fechado,
sem refrigeração, aquele calor, tudo fechado, vai liberar gás etileno, está concentrado, chega lá, está tudo madura já, a banana já está quase podre, né? Então o que você faz? Transporta com caminhões refrigerados, em que você fica frio ali dentro e com essa temperatura baixa vai fazer o quê? Vai inibir o amadurecimento pela diminuição da liberação do gás etileno. Uma coisa interessante é que no passado, né, séculos passados aí, às vezes tinha umas associações que as pessoas, nossos avós, nossos bisavós, à noite, quando estava lá o casalzinho, né, namorando no banco da praça, eles observavam que aquela árvore que estava próximo do casal, que ficava próximo ali onde o casal namorava, ela dava mais flor, florescia mais rápido do que outras árvores. Os frutos amadureciam mais rápido que outras árvores, né? E aí, qual era a explicação que se dava? Olha, é o amor, né? Olha, é o amor, né? As pessoas namoram embaixo ali do banco, e aquela árvore dá mais flor, dá mais fruto, amadurece mais rápido, né? É claro que não era o amor coisa nenhuma. Esse pessoal, nossos avós, bisavós, tataravós, eles namoravam no banco da praça, na mãozinha dada ali, né? Não podia fazer mais muita coisa. E o que acontecia? Geralmente, onde estava o banco é onde tinha a iluminação, um postinho de luz. E na época deles, né, séculos atrás, a iluminação não era a energia elétrica, a iluminação elétrica, era a iluminação a gás. Tá? Então, olha ali, ó, você tinha até um tipo de trabalho, de serviço, que era o cara que acendia o lampião a gás aqui. Então, a iluminação pública era a gás. E esse gás, chamado gás de iluminação, ele era produzido a partir da queima de carvão e uma mistura de gases ali, e esse gás era queimado para gerar, então, a luz. Né? O que acontecia? Foi observado, no século XIX, começaram a perceber, né, que tinha essa iluminação, a lâmpada a gás aí nas ruas, que as árvores próximas desses postinhos, as folhas caíam mais rapidamente, caíam mais. E como eu falei, às vezes a árvore dava mais flor, o fruto amadurecia mais rápido. E aí foram estudar e descobriu que, na verdade, nessa queima aqui desse gás, a liberação de gás etileno. E o gás etileno é o hormônio que tem essas funções, né? Faz tanto a abscisão, a queda da folha, quanto o amadurecimento do fruto e também o florescimento da árvore. Então, esse efeito era por conta do etileno liberado. Tá? Então, o gás etileno é liberado nessa combustão, aí, nessa queima desse gás. Tá? Na própria China, também séculos e séculos atrás, eles já tinham percebido que quando você colocava frutos verdes, a gente chama fruto de vez, né? De vez aqui é fruto verde, em salas, em locais fechados em que se queimava incenso, percebia que aquele fruto amadurecia mais rápido. Por quê? Porque você está queimando aqui, então a queima liberava gás etileno. Tá bem? O gás etileno, ele é incolor, ele é um hidrocarboneto, esse gás. Ele tem uma produção endógena, mas você pode produzir também na indústria, tem uma produção sintética dele a partir do carvão, como eu falei, da queima do carvão, tá? Especialmente carvão mineral. Então, o que acontece? Esse etileno, ele além da produção dentro da planta, ele também é produzido pela combustão de compostos ricos em carbono. O que é rico em carbono? A madeira é rica em carbono, né? A planta é rica em carbono. Então, lenha, madeira, serragem, mas também os combustíveis fósseis. Então, petróleo, carvão, tanto o carvão vegetal, né? Que não é um combustível fóssil, mas é rico em carbono, o carvão mineral, gás natural, querosene. Teve já a questão de vestibular que falava justamente isso. As pessoas queimaram querosene e serragem e frutos próximos amadureceram mais rápido. Por quê? Porque a queima da querosene e da serragem, que é rica em carbono, esse material liberou o que? Gás etileno. E o gás etileno causa o amadurecimento do fruto. É o mesmo motivo que faz algumas pessoas que têm fogão a lenha, especialmente na zona rural, colocar banana pendurada próximo do fogão a lenha para amadurecer mais rápido. Por quê? Porque a queima da lenha
libera o gás etileno. E o gás etileno, então, acelera o amadurecimento aqui dessas plantas, tá bem? Ela vai produzir também gás etileno. Então, você tem duas opções. Ou você embrulha a banana, né, com jornal, ou pendura ali, deixa penduradinha ali né, fica até mais bonitinha ali em cima do fogão a lenha, também vai amadurecer mais rápido. A última coisa do gás etileno é a abscisão foliar. Eu falei ali que quando a folha está velha, né, ela está em senescência, está amarelada ali, ocorre a queda dela, por ação da auxina e do etileno, os dois. Então, como que acontece? Eu falei que quando cai a concentração, então diminui a auxina na folha, a folha cai. Mas por quê? Porque, na verdade, quando ocorre essa queda da auxina na folha, essa queda ela vai induzir a formação dessa zona de abscisão, que é lá no local de encontro do pecíolo, da folha, do cabinho, com o caule. O que vai acontecer? Essa região passa a produzir etileno, então a queda de auxina estimula a produção de etileno. Esse etileno ele vai ativar, vai estimular enzimas que vão digerir a parede celular dessas células. Aí o que acontece? Quebra ali, né? Fica muito fragilizado, qualquer vento, ou se encostar ali, aquela folha cai, tá bem? Então a abscisão foliar tem a ver com isso, tanto com a queda de auxina, mas com o aumento de etileno nessa região ali. E esse aumento de etileno ocorre justamente pela queda de auxina, tá? O mesmo etileno ali que nós falamos, né, que causou lá as quedas das folhas, lá percebeu lá no século XIX, já perto dos lampiões. O último aqui dos hormônios, que é o ácido abscísico, ou ABA, abreviatura dele aí, tá? Esse nome, ácido abscísico, é porque quando descobriu esse hormônio, achava-se que ele que causava a abscisão, a queda da folha. Só que depois viu que não era ele, era o etileno e a auxina. Só que o nome já estava tanto tempo já sendo utilizado que ficou. Então o nome ficou ácido abscísico. Mas o que ele faz? Ele não faz nada com a abscisão. O que ele faz? Ele faz o quê? Promove a dormência da semente. O que é isso? Faz com que a semente não germine. Então você compra feijão lá no supermercado, você não corre o risco de chegar no mercado e o feijão está brotando dentro do saco. Ou você comprar o feijão e colocar na sua casa, colocar numa latinha, num pote, e o feijão brotar. Não vai brotar. Por quê? Porque tem um hormônio, que é o ácido abscísico, o ABA, que é produzido naquela semente que não deixa ela germinar. Só que uma hora ela tem que germinar, não tem? Na natureza? Pois é. Que horas que ela vai germinar? Quando na natureza ocorre a chuva. Então a chuva ela absorve água. Ao absorver a água, primeiro, vai absorve aquela água, rompe a casca, entra o oxigênio. O próprio oxigênio já também estimula a germinação. E vai acontecer o quê? Vai diluir esse hormônio, vai lavar, vamos dizer assim, vai lavar essa semente e retirar aquele hormônio dela. Então, ao diluir esse hormônio, o que acontece? A baixa concentração dele não consegue mais fazer a semente ficar inibida e ela começa a germinar. Então, dormência é como se estivesse dormindo, né? Ou seja, ela não germina. Então, entra a água, vai diluir o ácido abscísico e a semente passa a germinar. Veja que é uma adaptação para a planta não germinar na época seca. Porque se ela germinar, se a semente cair no solo, o solo está seco, ela germinar, a planta vai morrer. Agora, se ela fica lá naquele solo, fica quietinha lá, está seco, não chove, a hora que chover, então a época da chuva, época úmida, a semente vai germinar e a plantinha vai crescer na época da chuva. E depois que ela está maiorzinha, ela aguenta ficar mais tempo aí sem chuva. Tá bem? Então, uma adaptação importantíssima aí da planta. Outra coisa que nós já vimos na aula lá de transpiração, ela induz o fechamento dos estômatos. Então, além de fazer lá a semente ficar quietinha, em dormência, o ácido abscísico ele faz fechar os estômatos. Por quê? Porque ele faz as células guarda eliminarem íons potássio. Quando o íon potássio sai da célula guarda, consequentemente a água sai junto. Sai a água da célula guarda, elas murcham e fecham o ostíolo, fecha o estômago. Bem, nós já estudamos isso. Então, o ácido abscísico, veja, ele, ao contrário dos outros hormônios, que são hormônios estimulantes, estimula o crescimento, estimula o amadurecimento, estimula a floração, tudo estimula. Aqui não, ele é um inibidor.
Então, ele inibe o crescimento e desenvolvimento da planta, não deixa germinar e fecha o estômago. Então, inibe a transpiração, a absorção de água, né, pela raiz. Portanto, ele é um antagonista dos outros hormônios vegetais, ou seja, ele tem uma ação antagônica, contrário dos outros hormônios. Ok? Bem, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima!